Então, vamos apresentar o nosso colega professor Josenir Lopes Detone, da UNIR, que com a apresentação dele de hoje é Desafios Epistemológicos para um Pensamento Ecológico Integral. O professor Josenir Lopes Detone, ele é pós-doutor em Filosofia, coordenador do Grupo de Ética da Amazônia, da UNIR, CNPq, e fundador da Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral. Professor, é com o senhor a apresentação agora da sua palestra. Muito bem, professor, obrigado. Vale destacar que nós temos um grupo de pessoas na rede que prestam serviço à organização do evento, não só deste evento, como de vários eventos. Aqui hoje, professor Euliene, professor Geraldo, fazem parte desse grupo, outras pessoas fazem parte também, na medida em que o professor Humberto, que está aqui, na medida em que as pessoas forem desejando colaborar para uma maior estruturação da rede, por favor, apenas falem, né, que existe esse grupo de servidores, né, que fazem parte, que possibilitam que a gente se encontre, que a gente se organize e fale sobre ecologia integral. Estou tentando aqui abrir, vamos ver se eu compartilho com vocês, um pequeno slide para falar desse tema. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo. Abrindo um pequeno slide para falar com vocês sobre epistemologia. Parece palavra feia, né? Vamos ver se está dando certinho. Se alguém puder apenas me dar o feedback. Deu certo, sim, professor. Opa, obrigado, professor Humberto. Boa noite. Boa noite. Isso, perfeito. Tá ok. Estamos aprendendo aqui online, né? Vamos ver se vai abrir para todo. Olha aqui, pronto. A nossa conversa de hoje é sobre epistemologia, é uma das áreas mais importantes da filosofia. Então, a nossa conversa hoje é sobre a possibilidade do conhecimento da verdade. Sobre a possibilidade do conhecimento da verdade. Se existe uma verdade, e aqui nós não vamos afirmar sim ou não, nós vamos mostrar como existem correntes que opinam diferente sobre isso, e como um pensamento ecológico integral parece se posicionar, né, através dos documentos, através daquilo que vamos pesquisando e construindo juntos. Então, se existe uma verdade, se é possível conhecer essa verdade, né? Hoje nós temos, e de que forma? Ok, se é possível, de que forma? Quais são os tipos de conhecimento que nos levam, de fato, à verdade? Então, nós temos um tipo de reflexão que não é normalmente para pessoas totalmente leigas, né, no assunto. Porque epistemologia, assim como ontologia, são algumas áreas da filosofia um pouco mais densas, né? Deixa eu ver aqui, então, se eu consigo compartilhar com vocês direitinho. Olha aí, pronto. Esse é o esquema do que pretendo conversar, compartilhar com vocês hoje, né? Peço desculpas por não ser uma aula show, mas eu fiquei muito contente com o aceite que as irmãs e os irmãos aí do grupo de serviço deram para essa proposta de falar de epistemologia ecológica integral, seus desafios, né? Eu estava comentando com vocês que epistemologia é uma das áreas da filosofia a responsável para refletir sobre o conhecimento da verdade. E isso tem consequências enormes em outros campos da filosofia, como na ética, por exemplo, né? Eu tenho que saber o que é o bom, a verdade sobre o bem,
para poder, inclusive, daí caminhando para o direito, estabelecer sanções para quem faz o mal e etc. Então, o conhecimento da verdade ele é central no pensamento filosófico, principalmente no pensamento filosófico moderno, e nós vamos tentar fazer esta aproximação deste campo do conhecimento com algumas ideias fundamentais do pensamento ecológico integral. Notadamente, a primeira, tudo está interligado. Né? Mas antes de avançarmos para essa aplicação, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho das dificuldades ou da crise contemporânea na busca da verdade. Então, fazer umas considerações iniciais sobre epistemologia contemporânea. Epistemologia também é usada por alguns como sinônimo de gnosiologia, teoria do conhecimento. Não vou me debruçar sobre as distinções desses termos, porque aqui hoje a nossa proposta é muito mais aplicar as questões fundamentais deste campo filosófico ao tema da ecologia integral. Então, vivemos num tempo em que estamos precisando de respostas para crises alarmantes, uma delas a crise ambiental. Mas, do ponto de vista filosófico e cultural, pelo menos o pensamento ocidental tem se entregue, e isso não é uma avaliação de valor, se é bom ou não, tem aspectos positivos e negativos, desde o meu ponto de vista, mas tem se entregue a uma renúncia à metafísica como esfera de busca de uma referência da verdade. Então, professor, do que você está falando? Na Idade Média, por exemplo, lógico, estamos fazendo grandes rasgos, né? Resumindo bastante as coisas, então, por favor, me entendam que não estou falando assim de maneira definitiva, né? Mas na Idade Média, por exemplo, a gente costuma estudar que a cultura era teocêntrica, ou seja, tudo estava voltado para a noção de Deus, Theos, né? Daí, a partir deste teocentrismo, se organizava a política, se organizava a arte, se organizava a educação, se organizava a vida, enfim, os direitos, não é? Com o avanço da racionalidade durante a filosofia moderna, né? Durante o iluminismo e a filosofia moderna, se começou a fortemente fazer uma renúncia à metafísica. Metafísica é tudo aquilo que está além da physis, além da natureza, para além da natureza, né? Aquilo que não se vê, que não se toca. Então, a filosofia acompanha e desenvolve teorias metafísicas desde os seus inícios, apesar de, nos seus inícios, os filósofos chamados pré-socráticos eram, sobretudo, filósofos físicos, ou seja, filósofos que não estavam interessados na metafísica, mas sim na física. Professor, tá, e o que isso tem a ver, então, com a epistemologia, essa renúncia à metafísica que está acontecendo? Bom, aquela noção de que a verdade poderia ser encontrada em algo que está fora da physis, fora do mundo natural, essa compreensão foi sendo deixada de lado. Então, por exemplo, se a referência para o conhecimento da verdade é Deus, é uma coisa metafísica que ninguém, no final das contas, consegue definir, entender completamente, então, essa não é uma boa referência, né? Então, nós temos, na contemporaneidade, notadamente, a negação
duas grandes referências para a verdade, duas grandes referências metafísicas para a verdade. Aquela mais fortemente presente na Idade Média, que é Deus, e aquela mais fortemente presente na Idade Moderna, que é a razão. Mas a razão está na física ou na metafísica? Vamos falar de lógica já já. Tá? Mas, assim, olha, nós, com esse primeiro elemento para dizer como a nossa cultura contemporânea está lidando com o tema da verdade, falando aí dessa renúncia metafísica, eu só estou começando a desenhar um quadro em que nós passamos a viver em uma sociedade, o Bauman chamava de sociedade líquida, tá? Passamos a viver em uma sociedade em que, justamente por não termos mais referências radicais e radicadas na metafísica e assim por diante, por não termos referências radicais da verdade, podemos experimentar mudanças. Algumas mudanças necessárias, a meu ver, outras talvez nem tanto, né? De modo que nós ganhamos na nossa cultura contemporânea mais liberdade e perdemos segurança sobre a nossa certeza do que é e de como se deve fazer para conhecer a verdade. Ok? Então, argumentos metafísicos, como o apelo a um Deus, como o apelo a uma racionalidade universal, argumentos metafísicos para fundamentar a verdade e o caminho para seu conhecimento, realmente são tipos de argumentações que estão perdendo a sua força. Professores, estão perdendo a sua força dentro do campo acadêmico, cultural mais profundo, mas se o senhor perceber bem, podemos ver um renascimento cultural, da religiosidade, né? E certamente, então, uma noção de Deus, né? Sim, de fato, este é um elemento interessante que eu vou destacar lá no final também, como uma possibilidade de campo de diálogo. Mas importa perceber que esta referência metafísica divina que está sendo resgatada ou reeditada na contemporaneidade, ela tem ganho uma liquidez também, né? Nesse sentido, culturalmente, Deus também ficou líquido, né? Cada um pode falar do seu Deus, de como... Então, como referência metafísica para a verdade, a própria religião tem sido uma incógnita, né? Mais do que uma incógnita, não tem podido apresentar um referencial único sobre o que essa verdade seja, né? Então, nós temos várias versões religiosas também sobre o que a realidade é, e, portanto, perde-se o valor de referencial ao termos tantas possibilidades assim, né? Então, o que eu chamo a atenção de todos é que, na epistemologia contemporânea, nós estamos em crise com relação a sabermos o que é e como fazemos para conhecer a verdade. Porque, historicamente, estamos num processo de renúncia metafísica, isso nos torna mais expostos a uma série de problemas, mas, por outro lado, também nos liberta de referenciais criados em outro mundo, que muitas vezes também acabam por trazer alguns elementos violentos na questão da organização social. Uma outra característica do nosso tempo é que
ao irmos nos fechando a metafísica, foi se abrindo também um problema grande de reducionismo cientificista, ou seja, para alguns campos da sociedade, só a ciência, e a ciência aqui, vejam, dentro da teoria do conhecimento, é apenas mais um tipo de conhecimento. Mas o reducionismo cientificista seria essa noção de que só a ciência é capaz de nos mostrar o que a realidade é, né? De nos ensinar a verdade. Então, nós temos alguns autores, e não só isso, né? Muitas pessoas e fenômenos culturais que indicam que este reducionismo cientificista ele acaba por desconfigurar o conhecimento daquilo que as coisas são de verdade, né? Ele acaba por limitar profundamente esse conhecimento, ele transforma a coisa conhecida em um elemento mais empobrecido, ligado apenas à physis, aquilo que pode ser visto, comprovado, medido. Isso, essa valorização do conhecimento científico, do meu ponto de vista, me parece interessante em um certo aspecto, claramente limitadora em outros, né? Mas, nos dias de hoje, nós precisamos ver que também há um outro tipo de reducionismo, né? Um reducionismo anticientífico. Não está aí, mas hoje nós vemos como um fenômeno social, e já vou falar da pós-verdade, também uma rejeição ao que a OMS diz, a que as grandes organizações de saúde dizem, né? Não importa, o que importa é o que eu acho que é, né? O valor também do conhecimento científico tem se perdido culturalmente. Apesar de a tecnologia estar nos controlando, né? A ciência ser aplicada e transformada em tecnologia, isso está controlando o nosso dia a dia, apesar disso, há um certo movimento crescente de reducionismo anticientificista também, ou anticientífico, para dizer de uma forma, né? Que vai aí como um exemplo para o tema da pós-verdade. Recentemente, uma das palavras mais pesquisadas no mundo acadêmico foi esse termo pós-verdade. O que é isso, professor? Pós-verdade se refere ao fato de que, nos nossos dias, parece que a busca da verdade, que o conhecimento da verdade já não é mais o importante. Que o importante seria como eu apresentar a minha versão dos fatos para convencer as pessoas. Não importa mais se é verdade ou se não é verdade. Se está aliado, se eu tenho um conteúdo aliado àquilo que eu quero, então eu compartilho, né? Não me interessa se é verdade ou não. Tem gente que está lidando com o fenômeno da fake news com muita naturalidade, como se fosse correto realmente usar fake news, desde que essas informações, ou falsas informações, estivessem a serviço dos meus interesses. Então, é como se a busca da verdade tivesse perdido o seu valor. Né? Não importa mais a verdade, importa a versão. Estão me escutando, pessoal? Eu estou aqui nessa tela grande, eu não sei como sair daqui. Deixa eu ver. Sim, sim. Está perfeito. Olha aqui, deixa eu ver se eu saio para ver vocês um pouquinho. Bom, não vou apertar muito por aqui, vou continuar por aqui, porque está dando certo, então. Vão me desculpando. Deixa eu continuar um pouquinho. Então, com isso, fazemos as considerações iniciais sobre epistemologia contemporânea.
a noção de que a verdade existe e podemos encontrá-la por um caminho correto está em crise. E, ao mesmo tempo, vejam só, agora entrando um pouquinho a questão ambiental, né? Ao mesmo tempo, precisamos de uma resposta global a um problema de todos, o problema ambiental. Justamente quando precisávamos de uma referência para o que é a verdade, para o que é o bem, para aquilo que devemos fazer, né? Justamente no tempo em que nós precisamos dessa referência, nós não temos as condições culturais adequadas para responder como um todo a este problema global. Isto é grave, né? Aí, nós nos debruçamos diante de uma nova proposta, de um novo conceito, né? Surge uma proposta para esse problema, né? Que tal se lidarmos com esse problema desde uma perspectiva integral? Que tal se olharmos a questão ecológica desde uma perspectiva integral? E isso traz bastante coisa positiva, me parece. O fato de ampliarmos a discussão ambiental daquele tripé tradicional do desenvolvimento sustentável, que é o tripé econômico, social e ambiental, ampliarmos para outras áreas, né? Complementarmos essa discussão, é uma proposta que o conceito de ecologia integral traz e que é revolucionária também, né? Ou evolucionária, enfim, no sentido de que há uma possibilidade de expansão desta reflexão para todos os campos do conhecimento. No entanto, cabe à filosofia não apenas celebrar novos conceitos, mas também apresentar algumas possíveis objeções ou limitações racionais desses novos conceitos. Então, quando a gente se propõe na rede a fazer e construir filosofia ecológica integral, não se trata simplesmente de fazer propaganda para a ecologia integral, trata-se também de pensar suas limitações, né, seus eventuais posicionamentos possivelmente equivocados e assim por diante. Então, no tema, esse é o papel da filosofia, né? Outros campos do conhecimento não têm essa necessidade que a filosofia tem de questionar e de apresentar objeções, sobretudo lógicas, a certos posicionamentos. Então, nesse sentido que eu passo para o próximo elemento, que é esse da impossibilidade lógica do conhecimento da totalidade. Então, nós temos diante de nós a afirmação de que Professor Joseni, sim. Perdão. Sim. Não estou te vendo. Certo. Eu acho que você precisa dar um clique no segundo slide. Isso. Não, impossibilidade lógica. Agora isso. Sim, estamos acompanhando. Isso. Ok. Que é um slide só para tudo, viu, amigo Eliane? Eu estou só dizendo que eu estou indo para esse outro ponto que é para a impossibilidade lógica. Ok, obrigado. Eu que agradeço. Vai me falando, por favor, tá? Aliás, vocês me permitem uma aguinha? Sim, só um gole d'água. Deixa eu tomar um gole d'água. E eu quero falar dessa impossibilidade lógica do conhecimento da totalidade. Um segundinho. Eu já gostei da ideia, já fiquei curioso com isso, a impossibilidade lógica. Amigo professor Eliane, impossibilidade lógica do conhecimento da totalidade. Fiquei curioso. Eu apareço e lhe digo, tudo está interligado.
E agora nós vamos utilizar isto como premissa das nossas reflexões. Para quem não é do campo filosófico, né? Na lógica, nós temos esse termo premissa como uma realidade que será considerada junto com outra premissa para que possamos chegar a uma conclusão. Então, agora eu comecei, professor Euliene, a escrever meus textos dizendo que tudo está interligado. Isso tem consequências lógicas. Mas antes das consequências, deixa eu perguntar da possibilidade dessa afirmação. Isso aqui pode parecer, num primeiro momento, uma grande crítica e tal, e é para ser sim, quando esta afirmação é levada a seus extremos. Mas vamos lá. Alguém desta sala, eu não estou vendo, tá? Mas podem abrir o som aí. Alguém desta sala conhece tudo que existe, existiu e existirá? Silêncio ensurdecedor. Nem este professor, e acredito, ninguém pode alegar, razoavelmente, que conhece tudo. Eu acredito em alguém que conheça. Tá, mas alguém aqui conhece tudo? Não. E se eu não conheço tudo e ninguém o conhece, e a humanidade toda junta não conhece a totalidade, como é possível adotarmos, logicamente, a premissa de que tudo está interligado? Será que não estamos dando, veja, estamos aqui no campo da lógica, da racionalidade. Este pode, se for assim considerada a afirmação de uma perspectiva ontológica mesmo, sim, tudo está interligado. Primeiro, em termos epistemológicos, é difícil sustentar a possibilidade desta alegação, né? Quem poderia afirmar algo sobre o todo? Mas ainda existem, isso aí, para quem estudou Hegel, é uma diversão até, né? Quem pode dizer que conhece o todo? Primeiro ponto. Se eu não posso conhecer o todo e acho que nem a humanidade toda junta pode conhecer tudo que existe, existiu, existirá, o todo, como é que eu posso querer que seja levada a séria essa afirmação de que tudo está ligado com tudo? Tudo bem? Temos um desafio, por isso o título hoje, Desafios Epistemológicos. Temos aqui um desafio. Realmente parece razoável entender que uma afirmação como essa, levada à sua radicalidade ontológica, seria difícil de ser defendida. Mais ainda, a própria capacidade da razão de lidar com o conhecimento, a razão trabalha com definições, com conceitos, com definições. Definir é dizer os fins, é compreender até onde aquele conceito vai. Ok? Quando a gente compreende as limitações do conceito, a gente pode, então, relacioná-lo com outros conceitos e aí desenvolver conhecimento. Agora, o problema do conceito do todo é que eu não consigo definir, dizer qual é o fim do todo. Até onde vai, até onde não vai. Aliás, no conceito do todo, a ideia de limite já é contraditória.
Então, como uma razoabilidade, uma razão, né, limitada poderia pretender o conhecimento e, portanto, fazer uma afirmação verdadeira e profunda sobre a natureza do todo. Então, são questionamentos que se levantam ao se analisar com mais rigidez, né, digamos assim, esta afirmação. Ô, professor, mas espera aí, tudo bem, já entendi então que em termos lógicos podemos estar exagerando, né, ao tentarmos fazer uma afirmação profunda sobre a natureza do todo. Tudo bem. Aliás, este movimento que acabo de descrever para vocês é descrito na falácia da sobregeneralização. Quando, a partir de um conhecimento muito parcial, eu quero, então, fazer uma afirmação sobre a totalidade. Falácia de sobregeneralização. Ô, professor, mas então você está dizendo que essa afirmação de que tudo está interligado é para a gente jogar fora, não faz sentido, nem nada disso? Não, não é isso, não. Eu estou dizendo que nós temos capacidade limitada de conhecimento e que certas conclusões podem ser até falaciosas, mas o fato de eu e de a humanidade conhecermos algumas coisas, será que isso já não seria razoável para eu trabalhar essa noção de que tudo está interligado, não como uma verdade definitiva a ser usada na premissa, mas como uma hipótese razoável? Aqui, quem não estiver acompanhando muito bem, estamos passando para uma noção de lógica hipotética. Então, as minhas premissas podem sim ser hipotético. Eu posso utilizar a afirmação tudo está interligado como uma hipótese na minha reflexão. Então, se tudo está interligado, logo tal coisa. Ok? É possível utilizar logicamente a afirmação de tudo está interligado, mas, penso eu, de uma maneira razoavelmente honesta, apenas a partir de uma perspectiva hipotética, de uma lógica hipotética. A partir disso, em lógica hipotética, não é qualquer hipótese também que vale a pena ficar desenvolvendo e discutindo. Há um conceito que eu apresentei para os alunos de pensamento hipotético razoável. Nós temos que verificar se existe alguma razoabilidade nessa hipótese. Se ela pode, com alguma razoabilidade, ser aceita na discussão. E sim, desde o ponto de vista da ciência, por exemplo, conseguimos cada vez mais entender essas interligações que existem entre os seres que antes, por exemplo, entendíamos apenas como indivíduos. Eu desenvolvi isso no doutorado, né? A noção de indivíduo, individualismo, isso aplicado na questão ambiental, tal. Hoje a ciência nos mostra, por exemplo, tá, para dar um exemplo de como essa afirmação tudo está interligado pode ser aceita como uma hipótese razoável, tá? É esse exemplo que eu vou contar. Eu estava estudando a noção de indivíduo, né? Indivíduo, aquilo que não se divide, é uma espécie de átomo social, né? Então, nós somos indivíduos, meus direitos individuais e assim por diante. A noção de indivíduo trouxe bastante coisa boa para a nossa cultura, mas também o individualismo está
está trazendo uma série de coisas negativas. Então, estudando a noção de indivíduo, se eu posso me entender como indivíduo, do ponto de vista biológico, não sei se vocês sabem, mas nós temos no nosso corpo mais células não humanas do que células humanas. Como assim, professor? O senhor veio de uma nave espacial? O que é isso? Não, não. Nós temos mais bactérias, vírus e toda uma gama de vida em dimensões minúsculas dentro de nós. Nós temos mais células não humanas do que humanas no nosso corpo. Nossa, professor, e tem então a possibilidade da gente tomar um remédio para tirar essas células não humanas, ficar só eu mesmo, professor, só eu mesmo, o indivíduo aqui, só eu mesmo. Se houvesse essa possibilidade, ela não existe, se houvesse essa possibilidade, nós imediatamente morreríamos. Então, biologicamente, não é possível, em última análise, entender a vida humana sem uma colaboração ecológica até dentro do nosso corpo. Ok? Também como reação ao reducionismo cientificista, que nós atravessamos principalmente no século XX, houve movimentos dentro do campo da filosofia que começaram a pensar a complexidade. Falaram, olha, esse método científico de separar a coisinha e tal faz com que ela perca a sua referência dentro da totalidade. Estamos eliminando do conhecimento algo fundamental sobre este ser, que é a sua relação com o todo. Então, sim, vejam, a afirmação de que tudo está interligado, é poderosa, ela nos alerta contra um reducionismo cientificista ou individualista, né? Ela fala, é importante dentro da concepção do mundo entendermos como tudo está interrelacionado. Ok? Então, há uma possibilidade epistemológica interessante de análise sistêmica, de análise complexa, dialógica, intercultural, interdisciplinar, que é o que eu estou chamando a atenção aqui embaixo como método epistêmico, que penso seria próprio do pensamento ecológico integral, né? Agora, se aquilo se propõe como uma verdade discutível e última acerca da totalidade do ser, bom, aí já escapa da lógica, escapa da razão, e estamos falando já de fé, do salto da fé, que tudo bem, pode acontecer, mas até aí a filosofia consegue caminhar com o seu arsenal racional, digamos assim, tá? Então, esta pode ser uma afirmação aceita como hipotética razoável e dela deriva a necessidade, inclusive, de uma nova forma de ver as coisas, de estudar as coisas. Ou de uma renovada forma, né? Nova, porque também existem tradições que vão nos trazendo essas perspectivas, né? Mas um pensamento ecológico integral, ao afirmar que tudo está interligado, afirma, ou parece afirmar também, que para conhecer uma determinada coisa é necessário ter uma abordagem sistêmica, complexa, integral. Eu tenho que estar atento às características da coisa, mas também às suas relações com o todo.
Se eu não consigo fazer isso totalmente, ok, não consigo fazer isso totalmente, mas o fato de me aproximar já olhando, observando estas relações, isto enriquece grandemente a nossa tentativa de conhecimento da verdade. Então, me parece que um pensamento ecológico integral precisa ser sistêmico. É por isso que propusemos a sistematização filosófica da discussão sobre o conceito da ecologia integral, que é a filosofia ecológica integral. Filosofia ecológica integral definida como a sistematização filosófica aplicada ao conceito de ecologia integral. É também um método dialógico, porque, claro, quando nós estamos, então, predispostos a observar as relações com o todo, ou com o máximo do todo que consigamos observar, mas atentos a estas relações, então é preciso sair daquela posição de dono da verdade e dialogar com as outras posições. Um pensamento sistêmico, me parece, precisa desta abertura ao diálogo, né? A interculturalidade, por exemplo, entendermos que os diversos tipos de conhecimento que as culturas foram desenvolvendo podem, em diálogo, nos iluminar mais sobre o que a realidade é. Então, uma perspectiva intercultural é aquela capaz de estar aberta a aprender, a dialogar também a ensinar, mas, enfim, a trocar positivamente elementos sobre o conhecimento do que venha a ser a verdade. Certamente fugindo de dois excessos, né? Tanto do excesso do etnocentrismo, que para quem estuda antropologia cultural é aquela posição de que a minha cultura é a correta, está no centro de tudo e eu tenho que transformar todas as outras culturas na minha. Aquela cultura colonizadora, né? Destruidora, incapaz de dialogar, de aprender profundamente com a outra cultura, né? E também temos que fugir, nesse diálogo intercultural, do outro excesso, que é um relativismo cultural extremo. Dizer, já que é de outra cultura, então está tudo valendo. Tudo se justifica pela cultura. Há que se ver até que ponto é ético, por exemplo, nós não estamos mais numa questão só epistemológica, né? Mas até que ponto é razoável assumir a hipótese de que qualquer comportamento diverso se justifica pela cultura diversa, né? Por exemplo, se na outra cultura matar criancinhas está certo, eu não devo me manifestar, né? Eu tenho que respeitar a outra cultura. Então, existem possibilidades de excessos tanto na afirmação de que a minha cultura é a única cultura e só na minha cultura você vai para o céu e etc, etc. E a outra posição extrema também de dizer que tudo é relativo e pode ser relativizado a partir da referência cultural. Tá? São desafios para esse diálogo intercultural. Da mesma forma, desafios interdisciplinares. E nós que estamos nos propondo a fazer um debate acadêmico, né, sabemos bem como as universidades foram organizadas num sistema de divisão de conhecimento. Isso proporciona um avanço
de conhecimento técnico, as especializações. No entanto, nós estamos vivendo uma situação em que desenvolvemos produtos muito poderosos, mas não temos aquela maturidade cultural e social para lidar com esses produtos, né? Algo que seria advindo da possibilidade de uma reflexão sobre o todo, de uma reflexão interdisciplinar sobre essas produções do conhecimento, né? Percebe? Então, há também dificuldades interdisciplinares, há preconceitos interdisciplinares enormes. Né? Só para falar em linhas gerais, né? Até os alunos aprendem isso. Eu sou de humanas, não sei o que, não tenho que me ligar com o pessoal lá das pesquisas quantitativas. Já o pessoal lá das exatas fala, esse pessoal aí não sabe nem 7 vezes 8, tal, né? E das biológicas e assim por diante, né? Existe já essa dificuldade pueril dentro das instituições universitárias. Imagina dentro da cultura como um todo, né? Vejam, a epistemologia, ela não fala apenas das disciplinas dos campos de conhecimento estruturados dentro da universidade, né? Mas ela fala também dos tipos de conhecimento. Então, nós temos aí, em linhas gerais, né, um senso comum, um conhecimento que as pessoas não aprendem por tradição, repetem por tradição, vai dando certo, então vai fazendo, sem maior crivo racional, né? Sem maior criticidade. Mas, se formos parar para olhar, o maior número de conhecimentos que utilizamos no nosso dia a dia vem desse campo do senso comum, né? Temos aí o conhecimento religioso, mitológico religioso, que é aquele que fundamenta a explicação da realidade em uma outra realidade que não é deste mundo, né? É a tentativa de usar argumentos relativos a outro mundo para explicar este mundo. Claro, filósofos, por exemplo, quando se aproximam do conhecimento religioso, falam, olha, aí já saiu fora da razoabilidade, né? Tal. Mas comento com vocês, tive a ocasião de presenciar um acidente de carro e a pessoa estava falecendo. Eu e um amigo que estávamos conversando, fomos os primeiros a nos aproximarem, e, como filósofo, eu não tinha nada a dizer naquele momento. Nada. Nenhuma das minhas grandes questões poderia ajudar ou até causar algum conforto naquele momento. O tipo de conhecimento que eu tinha, né, para oferecer não era apto a causar algum tipo de bem naquela situação. Enquanto isso, o meu amigo, se ajoelhou e começou a rezar com a pessoa ali. Professor, mas isso pode ser só uma fantasia para agradar, né? Como Nietzsche, por exemplo, fala, e outros autores. Sim, mas mesmo assim é um tipo de conhecimento que as culturas foram desenvolvendo, e olha que esse conhecimento religioso se dá, a religiosidade está presente em todas as culturas, não conheço uma que não esteja, mas se não, retiro em quase todas as culturas, né, desde as suas origens, inclusive, e porta algum tipo de utilidade para os seres humanos em determinados momentos. É um tipo de conhecimento, é um tipo de técnica, é um tipo de forma de explicar a finitude, por exemplo, neste exemplo do acidente, né? Então, é também
um desafio epistemológico para um pensamento ecológico integral entender as limitações e potencialidades dos diversos tipos de conhecimento. Quando a gente entende as limitações do conhecimento religioso, por exemplo, a gente não vai dizer, olha, reze, não tome vacina. Se a gente entende a limitação do conhecimento religioso, a gente fala, se você é religioso, fala, olha, reza e toma vacina, e faz o que a ciência está dizendo também, né? Os diversos tipos de conhecimento, sejam eles o senso comum, conhecimento religioso, conhecimento filosófico, conhecimento científico, esses diversos tipos de conhecimento precisam entender as suas limitações para que a gente possa também aproveitar as potencialidades dessas diversas áreas que foram guardando a experiência humana no contato com a realidade. Então, existe sim potencialidade positiva se compreendermos, se tivermos uma boa compreensão de como cada uma destas áreas pode nos ajudar. Encerrando, olha aí, já passou uma hora. Encerrando, só quero destacar que este campo da epistemologia, do desenvolvimento de um pensamento ecológico integral, é um campo muito importante, como eu disse para vocês, nos nossos tempos. Nós estamos com fome de referência, sabe? Nós, como cultura, estamos com fome de referência, estamos com fome de verdade. E nós acabamos sendo pulverizados, cada um no seu pequeno terminal telefônico, né? E pulverizados assim, fazemos parte agora de grandes bolhas, o que, inclusive, pode ser ampliado com o advento da inteligência artificial, por exemplo. Então, é um campo importante para que desenvolvamos respostas rápidas e consistentes aos problemas derivados por exemplo, dessas tecnologias, e por ser importante, é promissor também no pensamento contemporâneo. Eu entendo que desenvolvermos uma metodologia de aproximação à realidade desde um ponto de vista ecológico integral seria uma hipótese razoável para a consideração da sociedade do futuro, né? De alguma maneira, nós vamos precisar repensar a realidade. Infelizmente, parece que é apenas em tons exortativos, isto ainda não está sendo suficiente, de modo que, infelizmente, as crises possivelmente virão, nos levarão, sim, a essa necessidade de pensar o mundo de uma maneira mais complexa, de uma maneira mais relacional, né? Com uma capacidade maior de uma visão sistêmica, com a abertura ao diálogo com outros indivíduos, com outras culturas, com outras disciplinas e também com outras formas de conhecimento. Agradeço a paciência e a atenção de todos e fico à disposição para algum debate que queiram fazer. Obrigado. Professor Jocenir, então agradecemos a explanação. Agora nós vamos às perguntas das pessoas que elas queiram fazer, né? Eu posso abrir uma pergunta inicial para o professor. No quesito da epistemologia, ela nos poderia ser bem positiva no nosso grupo de ecologia integral, no sentido de integração, né, dessas partes todas, né, que nós precisamos fazer essa integração, né? Nós vivemos numa sociedade desintegrada. A respeito de religião, no sentido etimológico da palavra,
religare, né, do latim, quer dizer, conexão. A ciência não nos dá uma capacidade de conhecer o nosso eu, tanto dormindo quanto meditando, ou mesmo até durante a morte, como o professor comentou agora, né? Não acha que já não chegaria o tempo de nós termos uma união realmente de ciência e religião, yoga também, que se chama união, né? Yoga em sânscrito é união. Já não chegou esse tempo de nós termos isso diante das nossas angústias como seres humanos, de não encontrar essa verdade e não nos entendermos como criatura humana no eu mesmo, onde nós estamos como eu quando fechamos os olhos, né? Não Muito chegaria bem, o tempo de a gente já ter essa união? muito bem, professor Geraldo, muito obrigado não apenas pela ajuda, parceria na equipe de serviço, quanto também pelas sempre relevantes reflexões que promovem em nossos diálogos na rede. A questão do tema religioso, e aqui eu digo então do conhecimento religioso e do fenômeno religioso na sociedade, ela é um tema importantíssimo para entendermos o nosso tempo. Com fé ou sem fé, sendo ateu, agnóstico ou teísta dentro de alguma das suas vertentes, existe um fato social humano relevantíssimo, que é a prática da religiosidade. Ok? As diversas culturas foram desenvolvendo estas práticas, muito provavelmente, a psicologia social tem o que falar disso também, né? Muito provavelmente como uma forma de lidar com suas necessidades emocionais, sociais, políticas, enfim. Foram se desenvolvendo mecanismos para dar alguma explicação para nós, que somos seres buscadores de porquês, né? Dar alguma explicação para nós sobre as questões mais importantes da nossa vida. Da onde a gente vem, para onde a gente vai, e se faz sentido o que estamos fazendo aqui. Então, a filosofia, ela é muito importante para uma série de coisas, mas ela tem a sua força e a sua limitação no fato de trabalhar com a racionalidade. E aí, até hoje, houve tentativas, tá? Tomás de Aquino, por exemplo, é muito celebrado pela explicação das 5 vias, da provas racionais da existência de Deus, mas para quem vai um pouquinho mais além aí nas questões lógicas apresentadas nessas 5 provas, isto não se sustenta muito, não. Resumindo, nós somos seres que conseguimos permanecer vivos nesta batalha da natureza porque estamos muito ligados em causa, efeito, no porquê das coisas. Nós conseguimos planejar as coisas, enquanto outros seres desenvolveram outras habilidades, né, e foram, por causa dessas habilidades, permanecendo vivos. Por exemplo, a tartaruga, não digo que ela não pensa, né? Enfim, esse é um outro tema, mas ela desenvolveu uma super carapaça ali, e quando tem problemas, ela se defende. O leão tem uma força enorme, quando tem problemas, ele vai lá, ataca, usa da sua força, né? E nós? Nós somos seres que biologicamente nascemos despreparados. Se a gente bater a cabeça, ela está desmontada ainda quando a gente nasce.
Nós não somos como as vacas, por exemplo, ali o bezerrinho, dali a pouco ele já está caminhando e correndo atrás da mãe para mamar e tal. Os seres humanos nascem profundamente imaturos. Nós precisamos da vida social e a nossa capacidade de lidar com as causas e efeitos. Por isso nós perguntamos tanto, e por isso, quando não temos resposta, é como se a gente fosse tartaruga sem casco. Não sei se pode isso, acho que os biólogos vão me bater, né? Mas é como se a gente fosse tartaruga sem casco, leão sem força. Se nós não entendemos as causas e as consequências, nós ficamos desesperados. E o desespero diante da falta de certeza, da falta de segurança que as certezas nos dão, faz com que, mesmo que a gente não tenha, de fato, conhecido essa certeza, a gente aceita a certeza que estão nos dando. Faz bem para a nossa segurança emocional depositarmos fichas nestas certezas que as religiões vão apresentando. E mesmo quando a reflexão e os fatos mostram, olha, o seu livro sagrado nem tem como ser assim um livro sagrado e tal, ou uma série de coisas assim, argumentações e tal. Mesmo quando as pessoas se deparam com a falta de solidez das suas respostas mais profundas que o conhecimento religioso traz, elas não facilmente abrem mão dessa segurança. Então, com isso eu estou dizendo, crendo ou não crendo em um mundo depois, ou como vai ser, ou etc., crendo ou não crendo nisso, a religiosidade é um elemento fundamental na vida humana. Fundamental. Organiza a sua vida psicológica, organiza a sua vida social. O direito nas diversas sociedades, apesar de se declararem laicas, está baseado em concepções sobre, por exemplo, o valor da vida humana, a dignidade, etc., etc., de acordo com as religiões vigentes. Então, sim, professor Geraldo, os conhecimentos religiosos podem nos ajudar a nos orientar em uma série de questões, né? O conceito de ecologia integral, olha só, foi lançado no meio de uma encíclica, ou não digo lançado, né, inaugurado, mas assim, foi profundamente promovido e defendido no meio de uma encíclica católica. A Igreja Católica, você sendo católico, não católico, ateu, o que for, a Igreja Católica é uma organização religiosa significativa no mundo e na história do mundo nos últimos 2000 anos. A Igreja Católica está lançando um novo conceito, uma nova chave hermenêutica, chave de interpretação sobre a relação entre o homem e o resto da natureza. Aliás, não vai ser fácil, não é fácil o que a Igreja está fazendo, mesmo porque, em termos lógicos, em termos lógicos, há quem esteja defendendo, por exemplo, que a ecologia integral se identificaria com uma ecologia profunda, já que tudo está interligado com tudo, tudo é uma coisa só, e não há por que falar em uma dignidade humana maior do que a dignidade da árvore da minha casa, ou
do macaco da floresta, ou do golfinho, ou da... Enfim. E tudo bem, mesmo que possa parecer e seja uma hipótese razoável, né? A hipótese da ecologia profunda, por exemplo, diz que não há prioridade ontológica entre os seres. Não tem o que vale mais. Se tudo é um, não tem aquele que vale mais. Isso no campo do direito, Hermes, olha aí o Hermes, a Rafaela, professor José, alguns que eu conheço que estão do direito por aqui. Isso no campo do direito traz consequências gravíssimas. Então, matar uma galinha é a mesma coisa que matar o meu vizinho? Se não podemos ter prioridade ontológica entre os seres? Ok, a outra opção, e a opção que a nossa cultura adotou, em algumas sociedades, sim, tem animais que, inclusive, valem mais que humanos, né? Só estou dizendo que na nossa sociedade a opção foi antropocêntrica. Até Deus é feito a nossa imagem e semelhança. Mas não era o contrário, professor? Lá no Gênesis não é o contrário? Ou seja, até nós estamos tão no centro, segundo, por exemplo, o cristianismo, nós estamos tão no centro que somos os únicos que se parecem com Deus. Aí vai se discutir o que é imagem e semelhança, existem várias aproximações sobre isso, mas a tartaruga não foi feita a imagem e semelhança de Deus, a montanha não foi feita a imagem e semelhança de Deus, a cobra também não, e assim por diante. É o ser humano o único feito à imagem e semelhança de Deus, chamado a dar nome, isso na cultura judaica fala de domínio, né? Poder, que tem claramente, só quem tem poder sobre o outro pode dar o nome ao outro. Então, quando nós fomos chamados a nominar todos os outros seres, né? Quando Adão, supostamente, né? No Gênesis lá foi chamado a isso, foi declarado o poder, o domínio dos seres humanos sobre todo o resto da natureza. Então, esta é uma proposta antropocêntrica. É uma proposta antropocêntrica. O Filho de Deus não se fez lagartixa. Parece até uma frase que cutuca, mas é para mostrar como a tradição cristã não conseguirá, a meu ver, ultrapassar o limite do antropocentrismo. E eu nem estou dizendo que deva, mas não conseguirá, porque a sua própria narrativa sobre o mundo religioso, né, ela tem este viés antropocêntrico. O que me parece é que o que se avançou, Geraldo, e para isso, desculpa, eu fico falando aqui e vou embora, né? O que se avançou, por exemplo, neste campo, no campo da religião com a ecologia, isso é fundamental. E aí as diversas culturas e com as diversas religiões que elas trazem, isso é um caminho fundamental para o crescimento, para o conhecimento da realidade, me parece, né? E aí estava dando o exemplo do conceito de ecologia integral dentro desse diálogo entre religião e sociedade, né? No nosso caso, entre religião e filosofia, que este conceito eco-integral está justamente nesse diálogo e enfrenta algumas limitações, né? Enquanto algumas pessoas falam, olha, vamos então agora saudar religiosamente a Mãe Terra, né? Ok? Então, há limitações e há tensões dentro
do diálogo religioso, justamente pelas consequências que o termo ecologia integral, que esse conceito traz, né? Eu, claro, tenho meus lados, as minhas torcidas, mas preciso destacar que esse é um diálogo importantíssimo, deve ser feito com respeito com as demais religiões, e vai precisar, sim, de maior aprofundamento para que algumas coisas não fiquem tão logicamente antagônicas, né? Desculpe se me alonguei. Mais alguém tem alguma pergunta? Nós vamos até às 20h35. Temos mais um tempinho aí para provocar o professor Gessenir. Ou não, né? Ou então mandar um abraço fraterno. Não. Aqui nós vamos fazer perguntas provocadas. Posso falar um pouco? Pois Sim. não? Olá, meu nome é Rafaela Cristina, sou advogada, estou como presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB e também atuo no campo do direito ambiental, né? Não exatamente no campo da preservação, mas atuo no lado ali, geralmente, de quem agride. Não dentro da comissão, tá? Dentro da comissão é mais a questão de sustentabilidade, mas na minha prática do dia a dia, são esses os clientes que eu tenho, ou ONGs, enfim. Hoje em dia, Josenir, eu vejo uma questão importante nessa questão do homem no centro, e eu sempre digo que essa é uma realidade, tanto quando a gente quer proteger o meio ambiente, porque quando se fala em proteção, uma pessoa ou outra fala na questão dos animais, das plantas, dos seres, mas geralmente é para proteger as próximas gerações de seres humanos, né? E aí a gente entra num estado de superproteção de superproteção e de arrecadação. Hoje nós temos no nosso estado 50%, 70% de terras embargadas com multas milionárias que prejudicam diretamente a produção e nosso estado sendo um estado produtor. E aí eu te digo, se você para de produzir, você causa um caos social, porque, enfim, questões de PIB, questões econômicas entram no meio. E hoje em dia, e o que eu venho reclamando, né, inclusive dentro do órgão que eu atuo, é sobre essa questão de você proteger tanto, ao tanto que você vai eliminar essas pessoas, os seres humanos, porque se um dia você não pode cortar a árvore, você não pode fazer isso, você não pode usar esse produto aqui, então seja vegano, seja isso, seja aquilo, e você vai minimizando o ser humano, e aí a gente chega num momento em que a gente não sabe exatamente o que está fazendo, e tem um Estado que arrecada. Por exemplo, nós temos hoje ainda no nosso Estado um governo de extrema-direita, mas que não libera as multas ambientais para aqueles que financiaram suas carreiras políticas. Então, veja que tem muito mais em jogo do que só preservar. Então, assim, eu acho que a gente chegou num momento que ninguém fala a linguagem de nada. E, assim, nós temos várias leis que diz proteger o meio ambiente, que funcionam quando arrecadar, mas que não previne e que nem beneficia quem está fazendo algum tipo de proteção, né? Quem faz reflorestamento não tem tantas facilidades como dizer, mas dá para fazer, não dá para fazer, né? Hoje nós temos a mentira do crédito de carbono, que também não serve para nada, né? Não se lucra com aquilo, né? Assim, tem gente que apoia, mas enfim, é bem mais complexo. Então, hoje você faz um estudo profundo e a gente não chega a lugar nenhum. Você conversa e nem com ambientalistas e nem quem é a favor, nem digo que são a favor do desmatamento. Acho que não sabem fazer da forma correta dentro da lei. Então, hoje a gente tem um grande problema que só com muito estudo, e não vejo assim, um incentivo social para que as pessoas realmente façam uma preservação adequada, de sustentabilidade. A palavra sustentabilidade ela é linda, mas diga para alguma pessoa como ela vai fazer,
né? Muito Isso. bem. Perdão, foi só um desabafo aqui. Perdão, eu acho bom, porque falta pouco tempo para terminar, eu vou me aliviando também. Ai, tá. Peguei muito tempo. Perdão se eu peguei o tempo de alguém. Doutora Marcela, Rafaela, muito obrigado pela sua participação no sentido de promover, sim, agora um diálogo, né? A palavra diálogo vem de logos, né, e de dia, aquilo que atravessa, aquilo que está na relação entre duas ideias diferentes, né? Não totalmente contrárias ou totalmente contraditórias, mas em duas ideias distintas, né? Diálogo é isso, senão ficamos repetindo o mesmo monólogo, né? Monólogo é só quando uma ideia fala. Diálogo é quando mais de uma ideia fala e de maneira respeitosa e racional pode ir construindo novas ideias. Então, a senhora trouxe a posição de quem vive na prática, por exemplo, do agronegócio, né? Que Então, vou só um minutinho, que agronegócio é coisa grande, cultura familiar, que é o que sustenta, né? Pronto. Também da questão da cultura familiar, enfim, quem vive desta exploração direta dos recursos naturais que hoje passaram a ter tanta atenção da sociedade, né? Então, por exemplo, em Rondônia, nos anos 80, acho que era bom desligar. Isso, obrigado. Eu erro toda hora. Em Rondônia, nos anos 80, as pessoas vinham para cá com o incentivo de ter terras, os pequenos agricultores, não é? Que moravam lá no sul ou em outros lugares do país, recebiam terras da União para ocupação dentro da estratégia de vamos ocupar a Amazônia para não entregá-la, né? Uma estratégia geopolítica que o Brasil adotou com relação à Amazônia, e então era necessário estimular a vinda de imigrantes para ocupar a Amazônia. E esse ocupar significava algo concreto. Se depois de 1 ou 2 anos, aí não sei direito, talvez o professor José, quem mais entenda do assunto, se depois de 1 ou 2 anos você não tivesse metade da área já derrubada, você perdia a área. Ou seja, há 40 anos atrás, nós tínhamos uma concepção pública e, portanto, cultural de que isto era não apenas algo bom, mas era uma obrigação. Era bom ao tanto de virar uma obrigação, né? E aí a estrutura econômica da região toda se organizou, passou a se organizar dentro desta dinâmica econômica. Uma dinâmica econômica de quem desmata, põe boi, depois põe agricultura e assim por diante. Só para falar assim dos maiores modelos, né, do tema. E aí, quando eu viajo para outros lugares, outros países, já tive essa oportunidade de, por exemplo, me perguntarem: escuta, vocês que moram na Amazônia, vocês como população, né? Porque também existe o seguinte, a noção de que não tem ninguém na Amazônia. Os 30 milhões de pessoas que existem na Amazônia não são ninguém, né? Não existe. Então, não há que se pensar aí sim no elemento econômico que o tripé da sustentabilidade chama a atenção. Infelizmente, o tripé da sustentabilidade tem um lado ou outro que tenta passar um pé num dos pés. Ou seja, eu já vi o governo brasileiro defendendo sustentabilidade como sinônimo apenas de avanço econômico no agronegócio, né, de PIB, etc.,
enquanto também já vi gente dizendo que essa questão da economia, na verdade, o que deveríamos fazer é deixar a natureza em paz e tudo mais, né? Mas nessas relações que tive internacionalmente, em conversas, por exemplo, eu tive uma pergunta da China. Se vocês sabem que desmatar é ruim, por que continuam desmatando? Uma pergunta excelente. Uma pergunta excelente. E eu disse para ele, pelos mesmos motivos que o povo chinês acaba emitindo, não per capita, mas por ter adotado uma posição econômica de industrialização para o mundo, de ser indústria do mundo, acaba poluindo em taxas altíssimas. Então, outra pergunta que eu tive há poucos dias, só para mostrar como a questão econômica é, sim, relevante, né? E deve ser pensada e deve ser discutida num debate sobre ecologia integral. Se a questão econômica não for honestamente pautada, aí sim não há diálogo, né? Tá um pessoal falando sozinho de um lado e o outro pessoal falando sozinho de outro lado. Do lado produtivo vão estar falando sozinho, do lado ambiental vão estar falando sozinhos, né? É necessário que esta pauta econômica seja muito aprofundada, inclusive do ponto de vista acadêmico. O outro exemplo foi, recentemente, em uma conversa com uma pesquisadora de São Paulo, eu mencionei que aqui, politicamente, nós somos um dos estados mais adeptos, que mais votaram, né, no último governo, no modelo do governo anterior, né, da presidência anterior. E ela falou, eu não entendo isso, né? Justamente era o lugar onde mais consciência ambiental deveria existir. E votam nesse outro modelo? Eu falei, pois é, a questão econômica não está sendo bem pautada pelas outras regiões do Brasil. Espera-se que a resolução do problema ambiental venha apenas de grandes transformações na Amazônia. Aí eu disse para ela, veja bem, você é proprietária de uma fazenda na Amazônia e você legalmente pode utilizar apenas 20% da sua área. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar isso e transformar em lei nacional? O que aconteceria com o estado de São Paulo se nós disséssemos que 80% das áreas agrícolas devem ser reflorestadas, uma vez que a Mata Atlântica, a Floresta Atlântica, foi dizimada e é tão importante para o país. Ela disse, se a gente fizesse isso, o meu estado pararia. Ou seja, é muito importante esta discussão que o Geraldo apresentou na pergunta dele com as religiões e extremamente necessária uma discussão racional, honesta sobre sustentabilidade econômica ou sobre aspectos econômicos para que as nossas propostas de preservação, por exemplo, se tornem eficazes. Se não houver contrapartida econômica também, a tendência é que não apenas no convencimento moral ou intelectual cheguemos a alguma conclusão eficiente, eficaz. Obrigado, doutora Rafaela. Professora Euli, nós já estamos terminando. Se eu quiser se manifestar, levantou a mão. O André Martins também levantou a mão. Professora Euli, foi o primeiro a levantar a mão, por favor. Oi, boa noite. Rapidinho. O
parabéns aí pela exposição, muito coerente, consegue juntar os contrários aí de uma síntese reflexiva. Normalmente a síntese não possibilita muita reflexão e você conseguiu trazer elementos aí que provocam a reflexão. E aí compartilho a inquietação, né? Como tudo isso que estamos fazendo, só estamos fazendo porque nós estamos, porque estamos sendo, estamos existindo, estamos aqui. O fato de estarmos refletindo agora, pensando nessa situação, é porque estamos vivos como seres humanos. E por mais que até o questionamento se nós somos ou não somos mais importantes ou não que qualquer outro ser vivo, também só assume relevância basicamente para nós, né? Então, no fundo, mesmo quando relativamos, a questão acaba sendo nós mesmos, de alguma maneira. E aí, uma espécie de anarquismo, né? Mas nesse anarquismo, o elemento fundador de tudo isso é o próprio ser humano. Então, independente de qual rumo vamos, destruição da natureza, manter a natureza, ou pensar de forma integrada ou desintegrada, só assume relevância enquanto favorece o ser humano, de alguma maneira. Que isso possa estar edificando, favorecendo a perpetuação do ser humano. Então, eu penso que talvez esse critério humanista, o antropoceno, antropocêntrico, no fundo, ainda acaba existindo. Porque só existe em nós, de alguma maneira, enquanto nós não descobrirmos outra espécie. E mesmo descobrindo outra espécie, na relação com ela, nós, como sobreviventes, também estaremos pensando por esta sobrevivência. Mesmo os valores que nós consideramos que nos edificam, pensamos eles enquanto eles sustentam a nossa vida. Então, ao pensar tudo está interligado, neste tudo, queira ou não queira, nós acabamos sendo um elemento vibrador de todos esses outros elementos. É isto que eu trago aqui na reflexão. Estava pensando enquanto motivava e estimulava Tico e Teco, né? André, uma pergunta para o professor Joceni? Obrigado, Euliene. Não te escuto, André, desculpa, acho que tem que ligar aí Isso, muito bem, rapidamente. Desculpa ter levantado a mão. Excelente. Desculpa ter levantado a mão, mas eu fiquei aqui tentando construir um raciocínio para me questionar. Se caso os animais passassem a pensar como a gente e nós não estivéssemos mais aqui, será que o mundo estaria nessas condições que nós estamos hoje de crise climática? Nós estaríamos hoje tendo milhões e milhões de pessoas, seres humanos,
que são o centro, né, de tudo, passando necessidade, sofrendo com guerras? Aonde a ecologia... Continua, por favor, André. Desculpa. Então, aí aonde a ecologia integral, né, está sendo realmente levada em consideração frente a guerras, frente a povos que têm que migrar porque a sua região está totalmente devastada. É basicamente isso que é muito importante o diálogo para isso, porque vai inquietando a gente. Muito Gratidão bem. A vocês. Muito bem, André, muito obrigado. Essas inquietações precisam ser acolhidas e com honestidade intelectual desenvolvidas em diálogo, né? Existe uma área da filosofia chamada filosofia política, que é uma área que fala do poder e das relações sociais, de uma análise crítica sobre o poder e as relações sociais. E a filosofia política é chamada também a se debruçar sobre a questão da ecologia integral, e neste campo, me parece que já tem contribuído com um conceito importante, que é o conceito de justiça socioambiental, né? Um dos eixos aí dessa discussão da ecologia integral é o da justiça socioambiental, né? Desta compreensão de que não estamos falando só dos passarinhos, das árvores e das montanhas, e nem estamos desconectando o ser humano do restante da natureza, né? E ao falarmos de justiça socioambiental, estamos falando de economia, né? Porque nessa questão social, a justiça social passa por discussões econômicas, estamos falando de elementos naturais, de riquezas naturais disputadas por povos, em guerras sempre renovadas aí, que nós estamos vendo. Verificamos como essas guerras podem e, de fato, trazem danos, não só para o ambiente, mas para as diversas povos que estão envolvidos, para os diversos povos que estão envolvidos, e, sobretudo, também há uma crescente atenção ao tema das migrações, né? Inclusive migrações não só apenas de guerras, mas migrações também oriundas da questão ambiental. Então, é muito importante, sim, estarmos fazendo ponte com os elementos políticos mais concretos, né? Uma atuação mais concreta, mais ligada ao campo da política, tá? Hoje nós fomos mais teóricos, porque estamos falando de um campo, como eu disse, de uma área raiz do pensamento filosófico, que é a epistemologia, né? É a noção de se podemos nos aproximar da verdade, se a verdade existe, e de qual seria a melhor maneira para fazê-lo, tá? Mas, sem dúvida, um conhecimento filosófico, ecológico, que não tenha aplicabilidade para auxiliar a resolver questões contemporâneas, me parece que seria, de fato, uma perda de tempo. Espero que não tenha sido uma perda de tempo tão grande estarmos aqui reunidos hoje para falarmos desses elementos filosóficos mais de fundo, né, sobre a ecologia integral. Agradeço muito, é uma honra ter a presença aqui de pessoas tão ilustradas, envolvidas nos seus trabalhos, comprometidas com esta problemática, esta causa, essa problemática que a nossa sociedade enfrenta. E também, eu sei que o tempo de vocês é valioso, eu peço desculpas também pelas minhas limitações e espero que continuemos caminhando juntos, construindo uma cultura socioambiental justa, solidária, né? E que possa também nos proporcionar um desenvolvimento não apenas econômico, como também existencial.
Obrigado a todos. Muito obrigado, professor Geraldo, e a equipe que proporcionou aqui a transmissão. Obrigado, de fato, a cada um que esteve aqui presente e também os que mais adiante verão essa palestra gravada. Então, obrigado a todos, boa noite. Obrigado, professor Jocenir, obrigado pelo comparecimento de todos e todas aqui. Obrigado. Participe do nosso grupo de WhatsApp e vejo também ali no YouTube, no nosso canal aí. Um abraço. Obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite.